Fala mundo, tudo certo? Eu sou Ronaldo Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. No vídeo de hoje, atendendo a muitos pedidos, muita gente pediu esse tema e não teve como a gente ignorar ele. Vocês querem saber como os países do mundo são subdivididos. Já deixo claro que esse é um primeiro vídeo, eu escolhi 5, são 196 países do mundo, dá pra fazer muitos vídeos sobre isso. Vamos fazer um primeiro de teste, depois, dependendo aí como for os views, a gente faz uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4. Dá pra fazer uma série, inclusive. E lembrando, a nossa vaquinha continua no ar pra gente comprar um computador novo no canal, o link tá na descrição. Se você quiser e se você puder, ajude a vaquinha do Mundano, vai ficar no ar até o final do mês. Perfeito? Então, como são subdivididos os países? Mas antes, roda a vinheta. Bom, rapidamente vamos falar sobre o Brasil, tá? Que eu sei que tem estrangeiros que veem aí o canal. Eu desconfio que a nossa audiência brasileira não vai ter problema com essa informação. Eu vou falar bem rapidamente, tá? O Brasil, ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Galera, não são 27 estados, 26 estados e um Distrito Federal. Quem governa a União, o país como um todo, é o presidente da República. E os estados brasileiros são governados por governadores e por sua vez, os estados eles são subdivididos em municípios, que é a menor unidade administrativa aqui do Brasil. E segundo o IBGE, em 2021, há 5.570 municípios do Brasil. E pra gente começar, não poderia ser diferente, falaremos sobre os nossos irmãos portugueses, não tem como ser outro, que eu acho bem interessante como é em Portugal, tá? Lembrando que estamos falando sobre a República Portuguesa, no extremo oeste da Europa. É um pouco menor que Santa Catarina e com cerca de 10 milhões de habitantes. A capital é Lisboa e a língua oficial é o português. Então, como Portugal é subdividido, vamos lá, gente. O país ele é dividido em distritos, que são divididos em conselhos com C mesmo, viu, gente? Que são subdivididos em freguesias, tá? Vamos explicar cada unidade administrativa. Galera, os distritos, bem a grosso modo, eles são parecidos com os estados, tá? Mas eles não têm governador. Desde 2011 não tem mais governador, que naquela época era chamado de governadores civis. E o território continental de Portugal é composto por 18 distritos e cada distrito carrega o nome da sua capital. O nome do distrito é o nome da capital. Ah, gente, lembrando que além dos 18 distritos, Portugal conta ainda com 2 regiões autônomas, que são o arquipélago de Açores e de Madeira. Ambas são governadas por um presidente do governo regional, que aí responde aí à República Portuguesa. Perfeito. Aí esses distritos, eles são subdivididos em conselhos, com C. Esses conselhos, eles correspondem mais ou menos aí pra gente entender aos municípios aqui no Brasil, e eles são administrados por uma Câmara Municipal, que equivale a uma prefeitura aqui no Brasil, tá, gente? Que é composto por um presidente, um vice-presidente e por vereadores. São todos eleitos e há 308 conselhos em Portugal. E, por sua vez, esses conselhos, eles são subdivididos em freguesias, que corresponde, gente, mais ou menos aí a uma subprefeitura aqui no Brasil. As freguesias são as menores unidades administrativas lá em Portugal. Ele é composto por uma junta de freguesia, que é composto por um presidente e por outros componentes que são conhecidos como vogais, tá? Essa é a palavra. Em Portugal, em 2021, hoje, há 3.091 freguesias. Acho que ficou bem claro, né, gente? Distritos, que equivale mais ou menos a um estado, apesar de não ter um governador. Conselhos, que equivalem mais ou menos a nossos municípios, e as freguesias, que equivalem mais ou menos a uma subprefeitura. Assim, resumidamente, é como dividido o nosso país irmão, Portugal. E agora a gente continua lá na Península Ibérica para falar sobre a Espanha, o Reino da Espanha, que é um país do oeste europeu, que é vizinho ali de Portugal, que é um pouquinho menor que a Bahia, só que tem 50 milhões de habitantes. A capital é Madrid e a língua oficial é o espanhol, apesar que em cada região você tem línguas cooficiais. Tá, então como é dividido a Espanha? Vamos lá. Desde a Constituição de 1978, a Espanha ela é dividida em 17 comunidades autônomas e 2 cidades autônomas, que são Ceuta e Melilla, que estão ali no norte do Marrocos, na África. Então as comunidades autônomas, elas têm uma capital. Essas comunidades autônomas, elas têm sim certos poderes, certa autonomia e capacidade de decisões próprias, e além das condições de nacionalidades
históricas, então, como o galego, como o catalão, como o andaluz, como o basco, etc, tá, gente? Não dá para comparar uma comunidade autônoma com um estado no Brasil, além da questão da nacionalidade histórica, porque, bem a grosso modo, a gente percebe aí que é como se fosse vários países dentro de um país, tá? Bem a grosso modo mesmo. Por sua vez, essas comunidades autônomas são divididas em províncias, que tem cadeira no Congresso e no Senado espanhol e tem procuradores na corte da comunidade autônoma que ela faz parte. E as províncias espanholas também têm capital e a gente tem que tomar cuidado até para não confundir aí uma comunidade autônoma com uma capital. Eu separei alguns exemplos aqui. Por exemplo, a capital da província de Barcelona é a cidade de Barcelona, na comunidade autônoma da Catalunha. A capital da província de Granada é a cidade de Granada, que fica na comunidade autônoma da Andalucia. Não é confuso não, né? E, por fim, o nível mais básico do governo espanhol, que são os municípios, que é muito parecido com as cidades aqui no Brasil, que são governados por ayuntamentos, que equivale mais ou menos a uma prefeitura aqui no Brasil ou uma Câmara Municipal lá em Portugal, que possuem prefeito, vice-prefeito e vereadores que, dependendo da comunidade autônoma, pode mudar o termo, tá? Então aí, gente, rapidamente um pouquinho aí sobre a divisão administrativa da Espanha em comunidades autônomas, províncias e municípios. Agora, a Rússia. Essa daqui é meio complicada, hein, gente? A Federação Russa, que é um país transcontinental, tem uma parte na Europa e a maior parte lá na Ásia. A Rússia tem o dobro do tamanho do Brasil e é o maior país do mundo. E segundo dados de 2020, tem 146 milhões de habitantes. A capital é Moscou e a língua oficial é o russo. Há línguas também cooficiais, dependendo da região do país. Como é subdividida a Rússia? Então vamos lá. É subdividida em 85 partes de vários tipos e denominações. Eu vou explicar melhor para vocês. A Rússia tem 46 oblasts. Oblast, que é província, que são governadas por governadores. Tem 22 repúblicas, que são territórios habitados tradicionalmente aí por minorias étnicas, que nesse caso aí é governados pelo chefe da república. Também tem 9 krais. Krais significa território, tá, gente? Que é governado também por um governador. 3 cidades federais, Moscou, São Petersburgo e Sebastopol, que são administradas por prefeitos. E tem uma província autônoma, que é o Oblast Autônomo Judaico, que inclusive hoje atualmente aí 0,2% da população praticam o judaísmo. Só que não acabou ainda. Há ainda distritos autônomos ou okrugs, que são subordinados a oblastes e krais territórios, né? Só que são administrados separadamente. E, por fim, os municípios, que é muito parecido aqui com os municípios brasileiros e com os conselhos portugueses, que são governados por um prefeito e por uma Duma municipal. Então, um pouquinho sobre a divisão territorial da Rússia. E aí, tá gostando do vídeo? Rapidamente, desce aí, deixa o gostei e fala pro YouTube que esse vídeo é relevante e deve ser recomendado para outras pessoas. E se você está chegando aqui agora, ajude a gente a crescer, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificação de novos vídeos, tá? Rapidamente, é uma maneira fácil e de graça para você ajudar esse projeto a crescer. Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. Agora, a China, a República Popular da China, como ela é subdividida. Esse grande país com quase 10 milhões de habitantes, é o terceiro maior país do mundo e 1,4 bilhão de habitantes, é o mais populoso do mundo. E a capital é Pequim e a língua oficial é o mandarim padrão, tá, gente? Tá, como a China ela é subdividida, vamos lá. Ela tem 22 províncias governadas por governadores, inclusive ela considera Taiwan a sua 23ª província, tá? Que no caso Taiwan é administrada pela República da China, é considerada uma província rebelde, só que o status dela é bastante controverso, gente, que assim, que de facto, ou seja, na prática, Taiwan é um estado independente, tá? Além disso, a China tem 2 regiões administrativas especiais, ou RAI, que são Macau e Hong Kong. Essas regiões têm um alto nível de autonomia, ela tem um sistema político diferente e uma economia altamente capitalista e são governados por um chefe do executivo, esse sim, que responde a Pequim, tá, gente? 4 municípios independentes que não são anexados a nenhuma província e tem um governo próprio, que é Chongqing, Pequim, Tianjin e Xangai, que são governados por um prefeito, e além de 5 regiões autônomas, que essas estão ligadas a minorias étnicas que vivem no país. Então, um pouquinho aí sobre a divisão administrativa da China. E para a gente fechar, não poderia ser diferente, eu acho para brasileiro um pouco confuso, eu vou tentar
ajudar vocês, que é as divisões administrativas dos Estados Unidos, os Estados Unidos da América, que também é um grande país aí com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados e com quase 330 milhões de habitantes. A capital é Washington, não é Nova York, como muita gente acha, mas enfim, e o país ele não tem uma língua oficial definida na Constituição, só que de fato, né, na prática, é o inglês. Vamos lá, gente. Inicialmente, os Estados Unidos ele é dividido em 50 estados, inclusive são representados pelas 50 estrelas na bandeira do país. Isso é bastante simples. Esses estados têm bastante autonomia, têm diversos poderes próprios e esses estados são governados por governadores e fornecem serviços aí como educação, saúde pública e sistema de transporte. Só que, apesar dessa autonomia, é definido na Constituição que eles não têm o direito de separar do país, tá? Por razões óbvias, né, gente? Só que esses estados, eles são subdivididos também em condados, que agora a coisa começa a complicar um pouco. Um condado que em inglês é chamado de county, tá? Só que, por exemplo, no Alasca, eles são chamados de boroughs, que são bairros aí, ou distritos, uma tradução livre. E na Louisiana são conhecidos como parishes. Parishes seria paróquias em inglês, tá, gente? E a responsabilidade e o poder de cada condado, ele varia muito de estado para estado, mas eles sempre são divisões administrativas desses estados. A maioria dos condados possuem também uma capital, que eles chamam de county seat, e os condados eles podem ser subdivididos ainda em municipalidades, e os Estados Unidos atualmente ele possui aí cerca de 30 mil municipalidades, e a capital do condado, quando ela existe, é onde estão lá os funcionários do governo, comissários e supervisores, e além disso os governos municipais são eleitos pelo povo, tá, gente? Que pode variar muito também dependendo do estado. E também há várias atribuições independentes de um condado, como policiamento, bombeiros, educação, habitação ou até saúde pública. E hoje há 3.243 condados nos Estados Unidos. Só que também há casos de vilas ou vilarejos aí que são dirigidos por uma junta ou um conselho eleito, mas no caso aí eles contam com a ajuda ou do estado ou do condado. Então um pouquinho aí, gente, sobre esse, eu acho confuso, subdivisão administrativa dos Estados Unidos. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez, convido vocês a conhecer a Mundano Store, a nossa lojinha oficial. O link tá aí na descrição. Visita, dá uma olhadinha lá sem compromisso. Se você gostar de alguma coisa, compra algo aí e ajude aqui o canal. E a gente se vê na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, como de costume, em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.